Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Pro cristianismo, é muito doido a gente parar pra pensar em liberdade. Porque, cara, se Deus, que é o ser divino e soberano do mundo, não é um ser livre, imagina a gente. Por que Deus não é livre? Porque Deus, ele tem os atributos que são imutáveis. Então, por exemplo, Deus, ele é bom, ele não consegue ser mal. Deus, ele é justo, ele não consegue ser injusto. Então, ele não tem liberdade de ação sobre as próprias vontades, digamos assim, vai. É verdade, se ele não pode ser mal, ele não é livre, né? Então, ele não é livre, Deus não é livre, ele não tem esse livre-arbítrio. Mas você entendeu? enxerga Deus como um ser? Como ser o quê? Como um ser, como uma entidade, assim, com É uma pernas, entidade. boca, sei lá. Então, eu sei que a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus. Isso já pressupõe que, ele pode ser alguma coisa, assim. É que a gente também pensa sobre o materialismo. A gente gosta de ter a noção de que, né? Isso daqui é isso daqui e tal. Mas, às vezes, a gente, por exemplo, Jesus, ele veio ao mundo como um ser humano. E é Deus. Então, ele se materializou ali num corpo e tal, e é Deus. Mas o Espírito Santo já é um espírito, algo que você não consegue enxergar, por exemplo, mas que habita dentro de cada um que crê. E Deus, eu não sei se é uma luz, o que é, mas eu sei que, por exemplo, ele já se revelou no Antigo Testamento de diversas formas. Então, por exemplo, ele foi lá numa sarça ardente, que é uma árvore, por exemplo, e aí ele começou a incendiar, assim, a sarça e começou a falar com Moisés e tal. Então, tem várias formas. Mas é muito doido a gente parar pra pensar que Deus não é livre. Ele tem aqueles atributos imutáveis. E a Bíblia fala isso, né? Isso partindo da ótica da Bíblia cristã. Os únicos que pisaram nessa terra, que foram livres, Adão e Eva. Porque no início de tudo, no Jardim do Éden, eles tiveram a liberdade de comer ou não comer do fruto, de escolher ou não escolher, pra fazer o bem ou o mal. Aí eles tinham realmente a liberdade de escolha entre fazer o bem e o mal. Depois que eles escolheram aí, através da liberdade, comer do fruto, cara, zoou toda a humanidade. E hoje em dia todo mundo peca, todo mundo eu acredito que o homem, né? Eu acredito isso, sei, porque acredito que é uma verdade absoluta, né? É uma verdade absoluta. O quê? Que o homem é ruim por natureza. Por natureza a gente é mal. Exato. O Hobbes falava isso. Eu tô ligado. Locke, O homem é o lobo lobo do homem. Isso. Isso. E aí, em contrapartida, tipo, a gente tem Rousseau falando que não é. E aí depois entra nessa linha mais de esquerda. Mas é muito doido parar pra pensar que meio que... Não tô querendo politizar Deus, tá? De forma alguma. Mas é politizar esse sentido de, tipo, a natureza do homem. A natureza do homem é politizada. Pra muitos da esquerda, o homem é bom e tal, mas a sociedade é o capitalismo que corrompe o homem. Ah, sim. E aí, pra galera da direita, não. A gente é toda uma porcaria, entendeu? E cada um... Tem uns que são mais porcarias, que são mais criminosos que os outros e tal. Mas a gente tem que buscar ali uma harmonia pra conseguir viver. Mas é muito louco isso. Se Deus não é livre, por que a gente vai ser livre, né? Aí é... Ah, sim. E a verdade é que a liberdade em si seria poder fazer o que quiser, o que imaginar, né? A gente não tem essa liberdade porque a gente tem as limitações do nosso corpo. Mas o que é querer também, né? para pensar? Porque o que é querer? Querer? Querer é o que é bem subjetivo, né? Eu não sei. É muito doido, porque às vezes, sei lá, pessoal, você pode né? ser induzido, e aí às vezes não é só vontade real, mas tá sendo induzido ou influenciado por alguma coisa. Será que você realmente quer aquilo, ou você acha que quer? É louco. É verdade. Não tem resposta, mas, tipo, eu acho que, por exemplo, um ponto que acho difícil da gente ter liberdade, a gente é muito escravo das nossas vontades. Escravo das nossas idolatrias e coisas nesse sentido. Então, também a gente não é livre. Eu não tô comparando isso com o nosso debate de, tipo, Alexandre de Moraes e tal, porque isso é óbvio que não é liberdade, a gente tem que cobrar esse tipo de liberdade de uma instituição. Sim, você está entrando É no outra aspecto coisa. mais filosófico da coisa, do que é liberdade realmente, né? Exatamente. Porque se a gente não pode... Eu não posso sair voando se eu quiser. Eu não tenho essa liberdade. Infelizmente. Né? Exato. Infelizmente. Teria que pegar um avião. É. Mas é isso, a gente é limitado. Eu acho que realmente essa liberdade plena nunca vai existir, a não ser que a gente consiga entrar numa Matrix que a gente controle o universo. Aí a gente teria liberdade dentro do universo. Pro cristão, e é meio que... Pode ser um dilema para as pessoas, assim. Mas pro cristão, o que é você ser livre? É basicamente você ser escravo de Cristo. E como... É doido, né? Como que eu vou ser livre sendo escravo? Tipo, Mas porque quando você vira servo e escravo de Cristo, você toma, né, uma decisão ali de... basicamente, se negar todos os dias. Constantemente você acaba negando suas vontades e tendo as vontades dele como as principais pra você, entendeu? Então, aí a gente acredita que a liberdade, ela vai se dar através dessa obediência a Cristo, sabe? Entendi. Porque a gente entende que como ele é um ser superior
e soberano, tudo que ele conhece, como ele é o detentor de todo conhecimento, Sabedoria do mundo. toda a sabedoria do mundo, então o que ele quer pra mim, provavelmente é o melhor pra mim. Sim, então, mas como a que gente a segue gente essa descobre linha. o que ele quer pra gente? Tipo, Então, tem uma coisa que é sola escritura. Eu tô até com uma camiseta, mas aqui é soli deu glória, né? Que é somente a Deus a glória. Mas o sola escritura é uma ideia de que Deus se revela pra gente através das escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Então, tipo, como que eu quero saber... Sei lá, eu quero saber o que Deus pensa sobre esse relacionamento que eu tô tendo com essa pessoa. A resposta vai estar na Bíblia, entendeu? E não de forma subjetiva. Mas é porque, por exemplo, Deus fala eu tô dando esse exemplo de relacionamento, mas, tipo, Deus fala na Bíblia os atributos do seu cônjuge, sabe? Como que tem que ser, né? Tem que estar com o jugo igual, ou seja, tem que ter a mesma crença que a sua pra estar alinhado, pra não terem problemas depois no casamento. Então, várias coisinhas assim. Óbvio que a Bíblia não é um livro... Eu sempre falo, como eu meio que mesclo religião e política no meu perfil, a galera sempre pergunta, Nanda, mas a Bíblia é o quê? Né? Qual que é a posição política da Bíblia? De direita, de esquerda? Nananã? E aí eu sempre falo que a Bíblia não é um estatuto da ciência política e nem se propõe a isso, sabe? Ela não é um livro precisa seguir disso. um lado ou outro. Exato. Né? A Bíblia, ela vai lá para falar de redenção, ela vai lá para falar do Evangelho, que é basicamente a história de Jesus, porque que Jesus fez o que fez, morreu por nós e coisas nesse sentido. Então, a Bíblia é meio que um manual de como ser, de como existir em sociedade, né? De fé e prática, porque você tem que ter fé para acreditar que aquilo... Obviamente que a gente tem pessoas que não são cristãs, mas que elas acreditam na Bíblia porque tem uma confiabilidade, né, histórica dos evangelhos. Só de ter durado tanto tem tempo lastro, é impressionante, né? Exatamente, tem lastro. E, enfim, foram narrativas que foram anotadas durante o tempo e tal, mas é doido, é isso que você falou, é um manual de fé e prática. Sim. Eu vejo a Bíblia de uma maneira como é algo que tem uma sabedoria muito grande ali, tem coisas pra você aprender pra caramba lá, mas eu não sei se eu consigo seguir esse negócio de seguir à risca tudo que tá escrito lá, até porque se a gente olha o Velho Testamento, a gente entende que tem algumas passagens lá que são passagens que eram úteis para aquela época do contexto que eles viviam. Mas que hoje, com a modernidade, com ciência e tecnologia, aquelas sugestões, aqueles mandamentos já não fazem mais tanto sentido. Tipo, você não pode comer camarão, tá ligado? É uma parada que, tipo, provavelmente lá comer camarão era uma boa ideia porque muita gente era alérgica e morria, então eles colocaram, legal, não come camarão só para evitar, porque tem muita gente morrendo. Mas hoje em dia você sabe se você é alérgico ou não, você sabe se você pode comer camarão ou não. Então não é pecado, né? Então tem coisas na Bíblia que a gente também tem que olhar e entender que elas estavam ali por um motivo que não é mais útil para nós agora. Tem muita coisa de costume mesmo, assim, de antigamente e tal, e aí eles iam lá e relatavam, e as pessoas confundem isso como se fosse pra gente viver até os dias atuais. Mas se você fosse pegar a Bíblia, se você fosse resumir, por exemplo, os mandamentos principais de Cristo, é pra você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E a partir daí você acaba vivendo aí sua vida e tal. Obviamente, sempre... É importante a gente estar repetidas vezes olhando, lendo, pra ver. Mas essas coisas do Antigo Testamento tem coisas que realmente eram só costumes. Ah, sim. Tem muita coisa, tem muita tragédia também no Velho Testamento. Se alguém fizer não sei o quê, vai lá, tire a cabeça dela e, tipo, tem umas paradas... Se você pegar o código de Hammurabi também, o negócio de olho por olho, dente por dente e tal. Ah, sim, Se bem que eu também sou meio... Você é meio Hammurabi? Eu sou meio assim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.